Boa tarde, Pati. Tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Deus te abençoe, Deus te ilumine. A você, sua mãe, seu pai. Wagner, boa tarde, meu irmão. Beleza? Como é que estão as coisas? Um abraço para Simone. Diga um oi para ela, para mim, por favor. Para as meninas também. Ah, então tá bom. Se você me respondeu, Pati, quer dizer que ele está me ouvindo, né? Wagner também deve estar me ouvindo, tranquilo. Daqui a pouco nós vamos começar. Só tem até agora só vocês dois. Eliane, tudo bem? Seja bem-vinda. Um abraço para você e para sua família. Muito obrigado pela presença. Fabiola, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Um abraço para você, para o Alisson. Dona Dirce, boa tarde. Como é que vai a senhora? Eu estou bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas? Leandro, garotão, como é que estão as coisas? Beleza? Um abraço para você, para sua esposa, para sua mãe. Darcy, quanto tempo, Darcy? Saudade de você. Um abraço para Adelaide. Helena, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Ah, a Simone está lá no núcleo, né, Wagner? Oi, oi, Arthur, beleza? Como é que você está? Ô, Daci, muito obrigado, viu, pela presença. Helena, muito obrigado pela presença. Rosa, boa tarde. Como é que você está? Estão chegando as pessoas, daqui a pouco a gente começa. Eu já comecei mais cedo para não perder. Um problema de WhatsApp, de Facebook, né? Denise, como é que você está? Tudo bem, querida? Patrícia Marçal, tudo bem? Boa tarde. Então tá. Como é que você está, Paty? Duas Paties hoje, Denise, já falei, Marcelina. Muito obrigado, Arthur. Um abraço para você também. Então vamos iniciar, né, com uma oração de agradecimento. O nosso tema dessa tarde vai ser divulgando o Evangelho, semeando o amor. E, eu vi, Darcy, que você esteve no núcleo, né? Espero que você tenha recebido as boas energias lá. Eu tô indo no meio de semana, no sábado eu não tô indo, não. No meio de semana eu vou lá e recebo as boas energias, né? Que o nosso Pai possa iluminar a todos. Vamos pedir a Deus que ilumine o nosso momento de estudo e de aprendizado, agradecendo pela oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus. E em nome de Jesus, elevarmos nossos pensamentos a esse Pai misericordioso, bondoso, que tem nos guiado em nossas vidas para que alcancemos os melhores resultados na nossa evolução espiritual, no nosso equilíbrio. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos obrigado. Gratidão a tudo quanto tem acontecido, tudo quanto o Senhor tem colocado em nossas vidas, que sirvam para nos fortalecer, que sirvam para nos guiar para uns caminhos que nos levam ao reino de Deus que está dentro de nós. Muito obrigado. Agradeço a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, que tanto faz por nós dia e noite nos trabalhos que precisamos ainda realizar nessa vida. Boa tarde de novo, Marcelina. Tudo bem com você? Um abraço, Marcelinho. Ei, Rita, boa tarde. Como é que você está? Um abraço para a Aline, para o Lucas, para o Robson também. Você transmita a ele, por favor, para mim. Vamos. Hoje eu não sei se vai dar tempo. É tanta coisa que eu trouxe, né? Hoje nós vamos basear o nosso estudo no livro Boa Nova, né? Do irmão Humberto de Campos. Mas nós vamos começar com o livro Libertação. Né? Principalmente esses dois livros nós vamos trazer para vocês hoje. E eu cumprimentei a todos, cumprimentei, né? Rosa, cumprimentei Rosa.
Rosa, um abraço para o Nivaldo, fazendo favor. Deixa eu ver quem mais. Eu cumprimentei a todos. Dona Dice eu cumprimentei, Leandro, Garotão eu cumprimentei, Eliane eu cumprimentei. Eu acho que está todo mundo aqui. Vamos iniciar com o livro Libertação, no prefácio dele, sabe? Em que Emmanuel prefacia o livro contando uma lenda, a lenda de um peixinho vermelho. Se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro Libertação, recomendo a vocês que leiam, né? Emmanuel é um livro de André Luiz e Emmanuel começa o livro contando uma lenda, né? A lenda do peixinho vermelho. Boa tarde, Luiz. Como é que você está? Tudo bem? Um abraço para Dona Marilene. Manda um abraço a ela para mim, por favor. Nessa lenda, né, eu vou até deixar o livro aberto aqui para que eu não perca nada. Eu marquei, embora eu já saiba de cabeça mais ou menos a história. É bom que eu marquei aqui, né? Começa assim. No centro de formoso jardim havia grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa, alimentado por um diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado através de uma grade muito estreita. Junto nesse lago moravam uma grande quantidade de peixes pequenos, médios e grandes, e nele morava um peixinho vermelho, né, que era, por ser muito pequenininho, menosprezado por todos. Ele não conseguia pescar a mais leve larva, e ele não conseguia nem refugiar-se nos nichos barrentos, né? Então, como ele não dispunha de espaço nem de tempo para nada, ele resolveu estudar, porque era a única coisa que ele podia fazer era estudar. E ele começou a estudar com bastante interesse os ladrilhos que tinham na lagoa. E ele foi estudando, estudando tudo que tinha no lago e chegou naquela gradezinha lá no fundo. E ele falou assim: não seria melhor pesquisar a vida como é que ela é do outro lado da gradezinha? E ele, movido pelo interesse do conhecimento, ele penetrou aquela gradezinha e foi nadando, 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 né? Peixe nada, né? Então ele foi nadando e encontrou um regato. Do regato ele encontrou um rio. O rio ele conheceu novos amigos, ele conheceu novas paisagens, ele viu que existia coisas que ele nunca tinha visto, ficou maravilhado com aquilo tudo, né? Ele que já estava habituado com pouco, né? Ele vivia com extrema simplicidade, não precisando de quase nada, né? Mas ele continuava com aquilo que ele tinha enquanto ele vivia no lago. Ele era portador de uma leveza, né, e de uma agilidade naturais, por ser muito pequenininho e magrinho, né? Então, um dia aconteceu que nadando, nadando, ele encontrou o oceano e ficou maravilhado com aquele oceano todo, né? Que lindo o oceano! Mas ele estava tão maravilhado, que ele ficou fascinado e se perdeu e de repente ele se viu do lado de uma baleia. E a baleia, ela estava fazendo o café da manhã dela, né? E de repente a baleia abriu a boca e o peixinho foi para dentro da boca da baleia, junto com um monte do alimento do café da manhã da baleia, né? O peixinho desesperou e aflito, né? Ele rogou pro Deus dos peixes que permitisse que ele vivesse, né? Que ele ainda tinha muito a conhecer, pediu ajuda, pediu socorro, e aconteceu que o Deus dos peixes concedeu isso, né? E a baleia azul teve um soluço e vomitou o peixinho, né? E ele, a partir daquele momento que ele foi vomitado, ele falou assim: a partir de agora eu vou tomar mais cuidado, né? Para nenhuma outra baleia me comer, né? Boa tarde, Cláudia Vanessa, tudo bem? Um abraço para você. Carmencita, um abraço para você, para a família. Cláudia também, um abraço para você e para a família. Então ele foi vomitado pela baleia e no final das contas ele encontrou um lindo palácio de coral. Ele encontrou o palácio de coral e ficou
feliz da vida, porque nesse palácio de coral ele encontrou um monte de amiguinhos quase iguais a ele, né, vermelhos, pequenininhos. Mas ele começou a pensar, né, na vida que ele tinha passado naquele lago, nas pessoas daquele lago, e se comoveu com a dor daquelas pessoas que moravam naquele lago. E ele resolveu sair do Palácio de Coral, em que ele vivia no meio do oceano, para dizer àqueles irmãos que moravam no lago que a verdade que existia era outra, diferente daquela que eles imaginavam. Então, o que ele fez? Ele fez a viagem de retorno, né? Ele retornou para o lago, né? Passou pelo oceano, subiu o rio, passou pelo riacho, entrou na gradezinha e procurou o rei dos peixes que morava naquele lago. E com certeza ninguém acreditou nele. Ninguém acreditou nele. O rei e todos os outros súditos do rei riram da cara do peixinho. E o peixinho não teve outra, né? Foi ameaçado de ser morto, né? E ele voltou pro mar, pro oceano, e foi viver junto no palácio de coral dele. Essa é a história, né, do peixinho vermelho contado por Emmanuel. E qual que é a conclusão que o Emmanuel, no prefácio do livro Libertação, diz sobre isso, né? Que Emmanuel diz que, no próprio prefácio, que os espíritos, como André Luiz, por exemplo, são o peixinho vermelho, né? Que vivendo no mundo dos espíritos, vem à Terra para dizer das maravilhas do mundo espiritual. Tudo que lá existe, dos benefícios e dos perigos, né? Das maravilhas do mundo espírito, tudo que lá existe, dos benefícios e dos perigos, chamando-nos para sairmos de onde estamos e batalhar para chegar em algum lugar bem melhor. Não? Vocês, eu não sei, eu já tenho certeza que muitas das vezes nós enxergamos esses peixinhos vermelhos próximos de nós, né? Sempre dando alguma mensagem para que a gente saia daquela mesmice que nós vivemos, para que a gente possa se movimentar, viver em outros mundos melhores, né? Dizendo, olha, o mundo é maravilhoso, o mundo é divino, nós temos um oceano e nós temos que mudar, né? Então, sempre acontece que um espírito se preocupa conosco, né? Então, há momentos em que alguém se preocupa conosco no plano espiritual e, como o peixinho vermelho, ele sai do plano espiritual e ele vem aqui ao mundo espiritual, ao mundo físico, avisar para a gente, olha, existe um lugar melhor, né? Eu tive lá do outro lado e eu vi que as coisas são diferentes do que vocês estão pensando, né? O material, ele não tem tanta importância quanto o espiritual. O material é material, mas o que é do corpo é do corpo, mas o que é do espírito é do espírito. Então, eu sou o peixinho vermelho. Venham comigo, vamos nadar. Mas a maioria se recusa. São poucos aqueles que aceitam o convite do peixinho vermelho, né? Então, há momentos em que, quando alguém se preocupa, ele não se preocupa apenas com os indivíduos, comigo, mas ele às vezes se preocupa com a comunidade. Então, às vezes, vem um espírito e traz uma mensagem para nós, mas às vezes tem espíritos que trazem mensagem para a comunidade inteira. Então, vamos imaginar assim. O Chico Xavier foi um peixinho vermelho, vamos dizer assim, segundo o Emmanuel, né? Ele saiu de onde que ele estava, encarnou aqui no planeta Terra e mostrou através da sua mediunidade que o plano espiritual está lá, né? Pronto a nos receber se nós resolvermos aceitar o convite, né? De modificar, de mudar, né? Ou nós, ou então a comunidade, porque nós não somos só nós que precisamos evoluir. Com certeza que não somos só nós que precisamos evoluir. A sociedade como um todo precisa também evoluir. E uma hora evoluirá, demore o tempo que custar. Então, nós estamos falando de evolução, nós estamos falando de divulgação do Evangelho, nós estamos falando de semear o amor. Esse é o tema da tarde de hoje, né? É sobre isso que nós vamos conversar, né? Então, pode acontecer, né? E acontece frequentemente, que um espírito vem viver conosco
né? Um espírito amigo encarnar dentro da nossa casa, né? Vamos imaginar aqui Alcione no livro Renúncia. Ela não veio modificar toda uma comunidade, não, ela veio pegar algumas pessoas que ela era capaz de amar tanto que ela poderia levar, né? Ela era, naquele momento do livro Renúncia, o peixinho que saiu de onde que estava, do paraíso, né? Para vir aqui dizer, olha, existe um lugar melhor, né? Então, se ele não traz uma mensagem para dentro da nossa casa, ele pode trazer uma mensagem para todo um planeta, né? Eles estão fazendo um serviço, eles estão cumprindo uma tarefa, eles estão fazendo a sua parte como grandes semeadores, né? Como grandes semeadores, como grandes divulgadores do amor de Jesus entre nós, né? Em pequenas proporções, uma família, ou em grandes proporções, toda uma comunidade ou toda uma humanidade. Grandes divulgadores do Evangelho, como São Francisco, como Allan Kardec, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, vieram transformar grandes comunidades em amor, né? Mas existem também um enfermeiro, um professor, né, por exemplo, que passaram toda uma encarnação ocultos, sem serem percebidos por grande parte da sociedade. Mesmo assim, foram os peixinhos vermelhos que vieram ajudar da sua maneira. Então, sempre vai haver próximo a gente pessoas que saem dos seus lugares, saem dos seus lugares mais elevados e vêm até nós trazer uma mensagem de conforto, trazer uma mensagem de luz, trazer uma mensagem de paz, né? Desse modo, hoje, né, aqui encarnados como estamos, nós temos o Espiritismo, que são o quê? O Espiritismo são os espíritos vindo até nós, como André Luiz veio, como Emmanuel veio, né, como Miramês veio, para até nós, para nos convidar para as núpcias, né? Aquela parábola das núpcias, né? Vocês estão lembrados da parábola das núpcias que está no Evangelho? Que o Senhor convida, né, todos para as núpcias, mas que quando você vier, você tem que estar com a veste nupcial. Se você estiver sem a veste nupcial, você vai ser convidado a se retirar da festa. Então, eles vêm até nós para nos convidar para as núpcias, conforme Jesus ensinou no Evangelho. Foi assim também com Jesus, digamos assim, que foi Jesus, ele não foi o peixinho vermelho. Com certeza não. Ele foi o maior espírito que já esteve aqui na Terra. Ele já veio pronto. Ele já veio pronto, já trouxe toda a luz dele, veio nos trazer, veio nos ensinar, veio nos mostrar, como governador espiritual da Terra, aquele que recebeu do Pai a incumbência para cuidar das suas ovelhas. E nós somos as suas ovelhas. Então Jesus veio até nós para nos ensinar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é o grande divulgador do Evangelho. Esse sim, aquele que saiu a semear na parábola do semeador. Esse sim que tinha todas as sementes na mão, né? E que mesmo assim foi sacrificado por nós, pelas pessoas que estavam à época de Jesus. E ainda até hoje nós sacrificamos Jesus muitas das vezes em nome de em nome do dinheiro, em nome da fama, em nome do sucesso, em nome das opiniões, dos pontos de vista. Jesus está sempre sendo sacrificado por nós de alguma forma, né? O que Jesus veio fazer aqui? Ele veio, conforme nós dissemos na semana passada ou retrasada, ele veio implantar o reino de Deus em nossos corações, né? Essa é a primeira parte desse momento. O que Jesus veio fazer aqui na Terra, além de divulgar o Evangelho e semear o amor, ele veio implantar o reino de Deus em nossos corações. Esse é o principal papel de Jesus no chamamento nosso, né? A missão de Jesus: semear, divulgar os ensinamentos do Pai, implantando em nós o reino de Deus. Muito bem. Ele escolheu a princípio 12 apóstolos, né? Essa história nós conhecemos no Evangelho, e se nós não conhecemos, seria melhor estudar. E posteriormente, quando ele já havia sido
crucificado, ele já havia ressuscitado no terceiro dia e já havia aparecido aos apóstolos, ele também falou às 500 da Galileia. 500 da Galileia. Capítulo 29 desse livro. Aos 500 da Galileia. Né? O que ele falou antes de subir aos céus? Vão, saiam pelo mundo de dois em dois, né? E dizei, eis que o reino de Deus, eis que é chegado o reino de Deus. Anunciai o reino de Deus em meu nome. Essa foi a principal notícia. E aí saíram 500, né, da Galileia para pregar o evangelho no mundo inteiro. Começaram com 12, né, passaram, depois da morte e da ressurreição de Jesus, passaram a ser 500, né, e que ele falava, não leve alforge, não leve nada, leve apenas aquilo que vocês precisam levar, né, a boa vontade, né, se precisar trabalhar, trabalhem, né, mas não levem dinheiro, levem apenas aquilo que não seja empecilho para vocês. E eles foram, né, pregar no mundo inteiro. Foram à Grécia, foram à Turquia, foram à Itália, foram à Europa inteira. Né? Naquele momento, eles saíram de onde estavam e foram pregar pelo mundo afora. Cada um, às vezes, até a pé. Né? Ou então pegaram seus barcos e foram a Roma, e de Roma se espalharam pelo mundo inteiro. De bem que, né, a gente sabe que a mensagem de Jesus, ela se espalhou pelo mundo inteiro, né? Então, no início da semana, quando eu comecei a estudar sobre o que eu iria falar essa semana, eu comecei a estudar, foi no domingo à noite, na segunda de manhã eu já estava com um plano. Eu tinha um plano, né, de como que eu iria abordar esse tema, né? Aí eu pensei, vou falar dos ensinamentos de Jesus, mas aqueles que não tinham sido escritos. Por que eu pensei assim? Por que eu pensei? Eu vou falar dos ensinos de Jesus que não saíram no Evangelho. Porque existe aqui no capítulo, no prefácio desse livro, né, no prefácio dele, existe uma passagem de João, capítulo 21, versículo 25. João capítulo 21, versículo 25, é o último versículo dos 4 evangelistas. Então nós temos 4 evangelistas, né? Primeiro é Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro é Lucas e o quarto é João. João capítulo 21, versículo 25, é o último versículo dos 4 evangelhos. E está escrito assim, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo tudo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, o que João estava dizendo é o seguinte, Jesus falou tantas coisas, que isso que nós passamos aqui é pouco frente ao que ele falou. E que ele falou tantas coisas que, se todo mundo se atrevesse a escrever livro, não haveria condição de escrever, de conter tudo aquilo que ele falou para nós. Né? Então, o que Jesus deve ter passado aos apóstolos foi maravilha das maravilhas. E eu pensei assim, quem sabe eu descubro alguma coisa para dizer para nós aqui que a gente ainda não saiba. Talvez tenha algum ensinamento de Jesus que não está no Evangelho, mas que a gente não saiba. Né? Eu tinha essa pretensão. Antes de mais nada, Gláucia, tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, Rejane. Seja bem-vinda também. Sejam bem-vindos. Boa tarde à família de vocês. Então, eu havia pensado em trazer esses ensinamentos novos, né? E tem uma outra passagem que está em Marcos, né, capítulo 4, versículo 34, que diz assim, e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, Jesus, ele falava em parábolas para aqueles que precisavam de parábolas, mas aos seus discípulos ele falava diretamente, abertamente. E ele falou muita coisa, e muita coisa não foi escrita no Evangelho. E como que nós saberíamos daquilo que foi escrito se não fossem os livros hoje que o Espiritismo nos fornece, né? Que nós saibamos, às vezes, as histórias que não foram contadas no Evangelho. Por exemplo,
por exemplo, Divaldo. Divaldo tem 10 livros da Amélia Rodrigues que ele fala de Jesus. 10 livros divulgando de Jesus tudo que ele falou. Miramês tem 2 livros, né? Ave Luz e Jesus Voltando, por exemplo. Miramês tem 2 livros, acho que escritos por Lancelin, né? João Nunes Maia, quer dizer, o médium, falando sobre a vida de Jesus. Divaldo, João Nunes Maia e Emmanuel, através de Chico Xavier, que tem todas as séries, né, escritas falando sobre o Evangelho. Emmanuel, em todos os livros, cita o Evangelho. Então, Emmanuel é o Evangelho representado aqui no planeta Terra através de Chico Xavier, da mediunidade de Chico Xavier. Então, eu não poderia dizer que Chico escreveu 1 ou 2 livros. O Boa Nova, por exemplo, é repleto de ensinamentos de Humberto de Campos. Mas tantos livros, né, foram escritos versículo a versículo, e aí Emmanuel ia e elucidava cada versículo. Fonte Viva, Vinhas de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Livro da Esperança. Ainda teve Paulo e Estevão, há 2000 anos, há 50 anos depois, Ave César, teve Livro da Esperança, tantos caminhos, tantos ensinamentos de Chico sobre Jesus, que só Chico escreveu sobre Jesus uns 400 livros. Né? Fora esses que eu estou dizendo, existem outras histórias de Jesus, e a gente recebe muitas vezes leituras e leituras sobre o que ensinou Jesus, né, que pode chegar aos nossos corações. Então é esse tema. Eu não tenho, né, eu escrevi aqui para não esquecer. Então, eu havia pensado em trazer alguns ensinamentos novos, mas não há, dentro do que eu penso, nada de novo. Isto é, o Evangelho não é novidade, embora continue sendo a Boa Nova. Né? Boa Nova, que é o título desse livro. Então, o que eu posso dizer para vocês é fazer uma interpretação. Né? E foi no livro Boa Nova que eu tive a oportunidade. Pretensão seria muita pretensão eu trazer alguma coisa nova de Jesus aqui, não seria? Mas é que a gente tem ainda tanta coisa que a gente não conseguiu digerir, a gente tem tanta coisa que a gente não conseguiu ainda assimilar, a gente tem tanta coisa do Evangelho que a gente não conseguiu compreender. Então, eu talvez não tenha a pretensão de passar para vocês nenhuma novidade. Eu tenha talvez a ideia de trazer algo que possa despertar dentro dos nossos corações o Evangelho, que está precisando ser, antes de tudo, despertado em nós. A minha ideia é justamente trazer a vocês algo que possa despertar o Evangelho dentro dos nossos corações. E eu escolhi algumas boas passagens desse livro Boa Nova, sabe? É, é isso, a palavra que eu esqueci. Muito obrigado, Cláudia. É, essa palavra pretensão, ela é muito importante, porque existem pessoas, né, infelizmente, que têm a pretensão de trazer Jesus fechado, a chave, Jesus disse isso. Né? Quando Jesus disse tantas outras coisas, né? Jesus diz as coisas que a gente consegue entender. Jesus diz as coisas que a gente ainda é capaz de compreender. Né? Coisas que a gente ainda não é capaz de compreender, a gente às vezes deixa para frente. Mas agora, aquilo que nós conseguimos compreender de Jesus é um convite para a nossa mudança. Então foi no livro Boa Nova de Humberto de Campos que eu recolhi algumas ideias para trazer a vocês essa tarde. Né? Iniciamos novamente o seguinte, eu comecei com esse livro aqui no prefácio. Né? E eu começo nesse livro aqui num prefácio. Né? O Humberto de Campos prefaciou esse livro. Né? Ele escreveu assim: meu problema atual, Humberto de Campos, né? Meu problema atual não é escrever para agradar, mas de escrever com proveito. Então, Humberto de Campos ele faz uma prévia daquilo que ele vai passar no livro.
E ele diz: eu não estou escrevendo para agradar ninguém. O que eu escrevo, eu estou aproveitando, eu estou escrevendo com proveito. E eu logo pensei: ah, qual que é o meu problema atual? Porque ele falou: o meu problema atual não é de escrever para agradar. Então, qual que é o meu proveito atual? O meu problema atual? Como eu devo proceder na vida? Eu pensei logo, né? Devo viver com a vida com o desejo de agradar os outros? Ou devo viver com o proveito das oportunidades que me são oferecidas para meu equilíbrio e minha evolução como espírito imortal? É um pensamento, né? Qual que é o meu problema atual? Eu devo viver para os outros ou devo viver para mim? Para o proveito das oportunidades que me são oferecidas como espírito imortal que eu sou? Que devo fazer uma palestra para agradar os outros ou devo fazer com proveito da oportunidade que me é dada e levar uma mensagem que eu possa dignificar, equilibrar, semear um pouco do amor que me foi oferecido por Jesus? Né? Então, ele me ofereceu uma opção, né? Ele me ofereceu uma opção. Quando você for passar uma mensagem, passe uma mensagem que não seja para agradar as pessoas, mas que você aproveite aquele momento para passar uma mensagem de amor, uma mensagem de luz, uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de harmonia, uma mensagem de equilíbrio, uma mensagem de renovação. Porque Jesus fala tanto, 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 tanto essas coisas para nós, que nós às vezes estamos surdos com o tanto de problema que está acontecendo. Então, eu não devo simplesmente dizer assim, eu vou fazer uma palestra para agradar os outros e receber palmas. Eu vou aproveitar esse momento tão importante que me é dado para ser um semeador. Eu vou realmente oferecer as sementes, mas essas sementes, elas antes de tudo, elas não têm que sair das minhas mãos nem da minha cabeça. Eu pego as sementes do meu coração e ofereço as sementes para vocês. Isso que Humberto de Campos está falando. Eu estou pegando tudo aquilo que eu peguei no mundo espiritual, estou entregando a vocês. Porque é esse o proveito que eu estou tirando daquilo que eu aprendi. Então, eu levo esse questionamento a vocês, né? Como início do livro Boa Nova. No prefácio, Humberto de Campos diz ainda, né? Hoje eu não mais cogito de crer, porque sei. E ele, que foi muito cético na época, né? Ele, quando vivo, era muito cético, ele passou a acreditar. E ele não passou a crer, ele passou a saber, né? E é legal isso, ele ter descoberto isso, né? Que eu não creio, né? Eu sei. É porque Carl Gustav Jung, vocês sabem a história que eu já contei elas aqui, quem segue, né? Quem segue o que nós conversamos aqui, às vezes ouve eu falar assim, o Jung, né? O Jung, eu acho que é assim que pronuncia, Carl Gustav Jung, ele um dia foi perguntado por um entrevistador se ele acreditava em Deus, né? E aí o Carl Gustav Jung falou, eu não acredito em Deus, eu sei. Né? E aquilo que ele disse é a mesma coisa que o Humberto de Campos está dizendo aqui. Só que o Humberto de Campos disse isso em 1938. 37, 38, 40, não sei. 1940. Hoje não cogito mais em crer, porque sei. E o Carl Gustav Jung disse isso em 1955. Então, quer dizer, o Humberto de Campos já havia mais descoberto há mais tempo que ele não precisava crer. Ele já sabia da existência de Deus. Né? E aí, Humberto de Campos vai aprofundando essa história no prefácio que diz assim: como Bartolomeu, eu já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos da minha paz, que se abrigam dentro de mim mesmo. Aí eu pergunto a vocês sabiam que os nossos maiores inimigos estão dentro de nós mesmos? É uma pergunta. Vocês sabiam disso? Né? Assim, se estão me ouvindo, eu vou perguntar. Vocês sabiam que os nossos maiores inimigos estão dentro de nós mesmos? Então, o que nós temos como maiores inimigos dentro de nós mesmos? E aí eu trouxe aqui uma resposta, né, que eu elaborei para mim mesmo. Ei, Juliana, boa tarde, seja bem-vinda. Um abraço para você, para Clara. Crenças limitantes. Eis um dos grandes inimigos que nós temos. Qual uma das crenças limitantes? É quando você diz, eu não sou capaz. Você crê que não é capaz, você já tem uma crença limitante. Então, a crença limitante passa a ser seu grande inimigo.
Então, quando Humberto de Campos fala, é, é, eu já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos da minha paz, que se abrigam dentro de mim mesmo, um deles são as crenças, nossas crenças limitantes. Eu não sou capaz, eu não posso isso, eu não tenho forças, eu não vou conseguir, né? Ah, eu não tenho, como que eu vou fazer? Eu sou tão fraquinho. Uma crença limitante pode ser um inimigo da sua paz. Outra coisa é a culpa do que nós fizemos em vidas passadas, por exemplo. É outro inimigo da nossa paz. Aquela pessoa que vive em culpa carrega dentro de si mesmo um inimigo. Ele não precisa de obsessor. O obsessor número um é ele. Ele carrega a culpa. Ele carrega o medo. Medo de quê? Medo de errar de novo. Eis um inimigo da paz. Quando você tem medo de errar de novo, né? Porque se nós somos espíritos aprendizes do amor, é lógico que nós não somos perfeitos e que ainda vamos errar. E se tivermos medo, nós faremos como aquele que recebeu um talento e enterrou o talento. E quando o Senhor veio cobrando o talento, ele falou assim, eu tive medo. Isso é um problema, porque quando a gente tem medo, a gente tem um inimigo dentro de nós mesmos. Além do mais, a sabotagem, que aí já não se auto-sabotou, ou então fez aquela procrastinação, palavra difícil, procrastinar, deixar para depois. Ah, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E você nunca faz. A sua mudança é sempre para amanhã, né? O seu amar o próximo, o seu amar o inimigo, o seu perdoar, é sempre para amanhã. Você está sempre procrastinando. Eu estou sempre jogando para frente aquilo que eu preciso fazer hoje. Esses são os inimigos que habitam dentro de mim. E esses inimigos que habitam dentro de mim moram em mim através do homem velho. E eu tenho que fazer nascer dentro de mim o homem novo. O homem novo, ele vai se renovar. E como nós dissemos na semana passada, o homem novo precisa chamar o homem velho para coabitar juntos, um do outro, se unindo e crescendo. Porque quem me trouxe até aqui hoje foi o homem velho. Então ele não vai ter que ser expulso, ele vai ter que ser casado comigo. Então, quer dizer, o homem velho habita e transforma o homem. O homem novo habita e transforma o homem velho. Então, é isso que Humberto de Campos traz nesse pequena frase. Já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos da minha paz, que se abrigam dentro de mim mesmo, porque nós costumamos dizer que o inimigo está ali fora, o inimigo está na vizinhança, o inimigo está do outro lado, o inimigo está dentro de nós mesmos. Então, tudo está na nossa mente. Ultrapassando essa barreira, alcançaremos muito mais rápido o reino de Deus que está dentro de nós. E eu estou falando muito do reino de Deus, depois daqui a pouco vocês vão saber por quê. E Humberto de Campos termina o prefácio com uma frase que é um choque. Eu achei um choque, né? Dizendo assim, que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número desses últimos. Humberto de Campos deseja estar no grupo dos espíritos evangelizados, antes de estar no grupo dos espíritos esclarecidos. E eu estou aqui. Busquei esclarecimento a semana toda. Busquei o conhecimento para poder passar algo para vocês. Um esclarecimento que eu poderia passar para vocês. Olha que lição maravilhosa. Porque esclarecer, buscar o conhecimento é uma coisa, evangelização é outra coisa completamente diferente. Evangelização é pegar tudo isso que nós conhecemos e plantar dentro dos nossos corações. Depois de plantado, regado, como se rega o solo, cuidando do solo diariamente. É tratar do mudinha que irá nascer, é tratar, né? É saber que haverão dificuldades, tempestades, ventos muito fortes, que tentarão arrancar essa mudinha que nasce dentro dos nossos corações, né? Nós mesmos, os nossos maiores inimigos. Eu também não gosto de arriscar, não. Esse é um grande problema, sabe? Às vezes, às vezes nós
corremos riscos de menos, né? Às vezes até certos, né? Certas coisas nós não devemos nem fazer, mas às vezes o medo nos tranca ou nos transforma em seres avessos à aproximação do próximo, né? Não sei, isso é um ponto que a gente pode discutir, né? Muito tempo antes, muito tempo depois, né, o Marcelina? É, é, e aí, aquela mudinha crescerá dentro dos nossos corações e trará sombra para quem precise, flores para perfumar o ambiente que estivermos, frutos para alimentar os mais necessitados e semente para os outros corações. Evangelização seria colocar em prática esse conhecimento em nós. Sabe, Cláudia, né? Evangelizar-se. É isso que ele está dizendo ali, olha. Eu prefiro, antes de tudo, ser um espírito evangelizado do que um espírito esclarecido. Porque o espírito esclarecido, ele tem uma missão. Ele tem a missão de quê? Já que eu tenho esclarecimento, eu trago para vocês. O espírito evangelizado, ele também pegou essa missão para si. Ele sabe, mas ele se evangelizou. E por ele ter se evangelizado, ele trouxe, em primeiro lugar, o conhecimento para dentro de si mesmo, e depois, com o conhecimento todo aqui dentro de si mesmo, transformado e modificado, ele levou para as outras pessoas. Então, Humberto de Campos afirma uma bomba. Uma bomba que é poderosa. É tipo assim, eu prefiro ser um espírito evangelizado ou um espírito esclarecido. Porque ser um espírito esclarecido, passar para os outros e não se modificar é perder uma grande oportunidade que nós temos. Né? É dentro da gente que a gente vai transformar. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus não é feito de atitudes exteriores. Então, aí é quando você plantou primeiro o evangelho dentro do seu coração, né? Quando a gente planta esse evangelho dentro dos nossos corações, é que essa mudinha cresceu, fará uma árvore, dará sombra, fará flores, trará sementes, trará frutos, e é assim nós mostramos que tudo aquilo que nós sabemos e passamos da boca para fora, ela antes foi vivenciada dentro dos nossos corações. Coincide com o que foi dito, e eu relembro aqui por Alcione, no livro Renúncia. E eu trouxe novamente a Denise está aí, né? Ela disse assim: você está repetindo muito? Porque precisa ser repetido, Renato. Você está repetindo muito o ensinamento da Alcione, né? E hoje eu falei assim, para trazer mais uma vez da Alcione, né? Está no capítulo 6 da segunda parte do livro Renúncia. Capítulo 6 da segunda parte do livro de Renúncia. Está escrito lá. Lá na Espanha, explicou a jovem delicadamente, a jovem era Alcione, né? Nós líamos apenas um versículo de cada vez. E esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para as noites de estudo. Então, o que ela está falando? Que lá na Espanha, só para você entender a história mais ou menos, ela vivia junto com o padre Damiano. O padre Damiano já havia falecido. Aí ela fala assim, lá na Espanha, né, o padre Damiano me ensinou que quando a gente fosse ler o Evangelho, a gente lesse o Evangelho um versículo por vez, né? E não é que foi o Emmanuel que escreveu, por exemplo, Palavras de Vida Eterna, né? Um versículo por vez e comentou. Fonte Viva, um versículo por vez e comentou. Livro da Esperança, um versículo. Ceifa de Luz, um versículo em estudo. Ave Luz, como é que fala? Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinhas de Luz. Um versículo em um estudo, um versículo em um estudo, um versículo em um estudo. E ela está falando ali o que o padre Damiano ensinou para ela. Lá na Espanha, líamos apenas um versículo de cada vez. E esse mesmo, não raro, fornecia material de exame e iluminação para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Então, o Evangelho deve ser conhecido e aplicado em todos os detalhes, ela diz aqui. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o fim da lição do mestre com uma simples leitura, vagamente raciocinada. Né? Esse é conhecer, né?
você tem, como é que fala, como diz aqui, você se esclarece, e aí você esclarecido, medita um pouco e você tem informação para passar. Né? Eu espero não ter somente a informação para passar. Eu espero que toda essa informação que eu estou passando para vocês aqui, ela tenha feito primeiro o efeito dentro do meu coração. Né? É isso que Humberto de Campos diz ali, é isso que ela está dizendo aqui. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Primeiro conhece-se, medita-se, sente-se e vive-se a lição do Evangelho. E nada disso pode ser vivido fora do coração. Isso tudo é vivido dentro do coração. Isso tudo é vivenciado internamente, primeiro. Então ele fala assim: nesta ordem de aquisições, conhecimento, meditação, sentimento e vivência, nessa ordem de aquisições não basta estar informado. Um professor do mundo nos ensina a ler. O mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Eis porque, aí ela fala, eis porque, excetuados os versículos de saudação apostólica, qualquer ensinamento do Evangelho conterá ensinamentos grandiosos e morredouros, que independe conhecer e empregar a benefício próprio, que impende, quer dizer, que força, que mostra que você deve, primeiro, conhecer e empregar, primeiro, benefício próprio. Então, se eu aqui ensino o perdão, eu devo conhecer os benefícios do perdão. Para eu conhecer os benefícios do perdão, eu tenho que perdoar. Perdoar quem? A quem me fez o mal. Orar por quem? Por aqueles como é que fala? Fazer o bem a quem te faz o mal, orar por aqueles que vos perseguem e caluniam, né? É, é, é. Isso é, né, a benefício próprio. Porque a partir do momento que alguém nos ofende, eu ensino meu filho, ó, o evangelho, filho, tem que ser vivido dessa forma, tem que perdoar. Ah, ok, já estou perdoando? Tô. Mas o que você está fazendo? Você conseguiu perdoar, Renato? Não, eu estou só ensinando meu filho. Né? É como se eu estivesse ditando, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. E isso não é vivência do Evangelho. Né? Agora, nós vamos voltar, né? Aliás, aí eu trouxe uma frase ontem à noite, eu ouvi uma palestra do Divaldo, né? E o Divaldo disse assim: tudo que cresce em superfície perde em profundidade. Para quem lembra da parábola do semeador, né? Uma das sementes jogadas no chão, né? Cresceu, mas não tinha profundidade. Tudo que cresce em superfície perde em profundidade. Então, quando você tem um excesso de ensinamentos, sem a vivência dele, você está fazendo uma grama muito bonita sem raiz. Né? E essa grama vai secar rapidinho. Né? Então, se você tem que realmente é, 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 fazer crescer, que tem a terra boa, e a terra boa está dentro do seu coração. A terra boa está dentro do nosso coração. A terra boa é onde você vai pegar o evangelho e vai primeiramente plantar ele, né? Semear ele dentro do seu coração, para depois você ter alguém para dizer, olha, eu passei por essa experiência e eu posso te dizer, é melhor você perdoar do que você manter a raiva que você está sentindo, o ódio que você está sentindo, o ressentimento ou a mágoa, porque isso só te trará o mal. Né? Então, nós trouxemos na semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, minha cabeça não está assim, uma observação do capítulo 3 desse livro, porque nós vamos só trabalhar o capítulo 3, um pedacinho dele, que nós vamos falar rapidinho, e na realidade nós vamos trabalhar o capítulo 12, né, sendo que nós já temos só mais 10 minutos para conversar. Vocês lembram que nós falamos sobre o reino de Deus no encontro passado, na aula, não estou dando aula não, no encontro passado?
Falou assim, Galileu, pergunta um sacerdote, né, chamado Hana. Galileu, o que fazes na cidade? Ramã. Aí Jesus responde para o sacerdote assim, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Exclama o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com ironia. E o que pensas tu venha ser isso? Esse reino é obra divina no coração dos homens. Então, Jesus veio para plantar o reino de Deus no coração da gente, de nós todos. Aí eu peguei a internet, né, baixei, eu tenho esse livro, baixei ele em PDF, bonitinho, né, e pesquisei lá no pesquisar, Reino de Deus. Nesse livro existem 40 citações sobre o Reino de Deus, fora Reino do Céu. Eu não olhei Reino do Céu, só nesse livro existem 40 citações de Jesus falando Reino de Deus, né? E existe uma passagem muito legal no capítulo 12 chamado Amor e Renúncia, né? E olha como que Pedro era inteligente. Pedro era inteligente por demais da conta. Porque ele chega para Jesus no capítulo Amor e Renúncia. Numa das primeiras passagens do capítulo, ele diz assim, Senhor, o Senhor não tendo transformado a água em vinho nas bodas de Caná, não estaria ali incentivando a embriaguez e a gula? Aí Jesus responde para ele assim, Pedro, você conhece a alegria de servir a um amigo? Porque Jesus valorizava a amizade, né? Tanto que ele fala assim, já não vos chamo servos, pois um servo não sabe o que faz o seu senhor. Vos chamo amigos, pois tudo que meu pai me passou, passei para vocês. Então Jesus tinha um grande valor pela amizade, né? Então o que acontece? Pedro, conheces a alegria de servir um amigo? O vinho ali, bem, foi bem o da alegria que eu desejo selar a existência de Deus nos corações. Eu estou com meus amigos e o amo a todos. Pedro ouviu aquilo, né? Eu estou na última folha, tá, gente? Pedro ouviu aquilo, né? Passou uma semana e Jesus está ensinando lá para as pessoas, para os apóstolos. E Jesus diz assim, todos os homens que não estiverem decididos a colocar o reino de Deus acima dos seus pais, mães e irmãos terrestres, não poderão ser meus discípulos, né? Aquilo confundiu Pedro, né? Por quê? Pedro tinha ensinado uma coisa, Jesus tinha ensinado uma coisa, e acaba de ensinar outra coisa. Aí ele pergunta para Pedro. Pedro pergunta para Jesus, como conciliar essas palavras tão duras, né, com aquelas que falavam dos laços sagrados da amizade? Porque Pedro pensava. E é isso que nós somos chamados a fazer, pensar. Se Jesus, na semana passada, falou dos valores da amizade, que ele transformou a água em vinho por causa dos valores da amizade, que ele preserva e quer, ele não chama de amigo, ele não nos chama de servo, por que agora ele fala que os homens que não estiverem decididos a colocar o reino de Deus acima de pai, mãe e irmãos, não poderão ser meus discípulos? O que está acontecendo? Né? É, como conciliar essas palavras tão duras com aquelas que falavam dos laços sagrados da amizade? Aí Jesus responde a ele: o Evangelho, Pedro, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima dos laços de família o laço indestrutível da paternidade de Deus. Deus é Pai. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossas vidas. Tudo mais é acessório. E aí ele fala, Pedro, já pensaste no supremo sacrifício do que seja renunciar? Né? Esse capítulo 12 seria bom que nós lêssemos com estudo, sabe? Que é profundo, né? Aliás, todo esse livro, tem um livro maravilhoso, que é a Antologia Mediúnica do Natal, de Chico Xavier, que tem escrito por vários espíritos, que o irmão X, que é Humberto de Campos, ele continua a história de Pedro nesse outro capítulo, mas já mais distante. Já Jesus já tinha
já tinha ido, Pedro estava para ser crucificado, né? Pedro estava para ser crucificado. Pedro ia morrer naquele conto, né? Ele ia é, 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 acordar no plano superior junto com Jesus. Jesus veio buscá-lo, né? Jesus levou ele para o reino de Deus. Jesus fez ele descansar, tal, não sei o quê. Isso é outra história que está no livro Antologia Mediúnica de Natal. Se vocês puderem ler o texto também, vocês encontram ele em PDF, mas vale a pena também ter, né? Mas existe um livro chamado Antologia Mediúnica do Natal, que vocês vão continuar ouvindo a história de Pedro. Então, ele diz assim: Pedro, já pensaste no supremo sacrifício de renunciar? Na construção do reino de Deus, chega um momento, um instante da separação, não é a morte do corpo somente, mas também um momento em que teremos de abdicar as afeições que não querem seguir conosco. Poucos sabem partir, por algum tempo, do lar e dos braços adorados de uma afeição, por amor ao reino de Deus. Esse é o sacrifício maior. Essa é a renúncia. Fazer primeiro o reino de Deus em nossos corações e seguir em frente. Subir a montanha, muitas vezes sozinho. Onde estão aqueles que nós amávamos? Certamente ficaram para trás. Aonde está meu pai, minha mãe, meus irmãos? Alguns ainda não se decidiram vir conosco. Estão onde estão, por escolha própria. Né? Muitas vezes nós precisamos renunciar provisoriamente a esses irmãos que não querem seguir seus caminhos e muitas vezes seguir em frente, né? Procurando o reino de Deus em nossos corações. E aí eles vão se sentir abandonados, eles vão se sentir largados, né? Eles vão querer a sua companhia, mas por seu próprio equilíbrio, por sua própria luz, muitas vezes em optar pelo reino de Deus seria sacrificar esse amor. E aí ele continua, né? Um dia, mais cedo ou mais tarde, faremos essa opção, né? Peraí. Ele continua. Poucos sabem partir por algum tempo dos lar e dos braços adorados de uma afeição, pelo rei, em busca, por amor ao reino de Deus. Então, muitas vezes, quando nós começamos a seguir o Espiritismo, muitos se ouriçaram devido às nossas escolhas, né, de estar em outro lugar. Então, por exemplo, agora, neste momento, tem uma festa acontecendo na minha família. E eu sou o único não presente, né? Eu sou o único não presente. Por quê? Porque eu estou aqui, né? Trabalhando dentro do meu coração o reino de Deus que me foi oferecido, né? E não posso estar presente. A minha família está dizendo, mas você não poderia abrir uma exceção e nesse dia, né, vir aqui, né? Mas quantas exceções eu teria que abrir para que eu pudesse estar no seio da minha família? Várias exceções. Eu teria que abrir exceções, por exemplo, todos os dias de sábado à tarde, onde o churrasco e a cerveja tomam conta da minha família. E todos os dias, sábado à tarde, ou eu estou no centro espírita, ou estou aqui. Muitas vezes eu sou dito, você é um estranho, um menino. Mas muitas vezes são esses os caminhos que a gente tem que seguir, né? Aí diriam, você está abandonando a sua família. Eu não estou abandonando uma família, eu estou tendo uma opção na minha vida. E muitas vezes essa opção é tentar fazer dentro do meu coração o reino de Deus. Porque é um trabalho individual, é um trabalho que cada um de nós somos convidados a fazer, né? E muitas vezes, muitas pessoas não vão gostar das nossas escolhas, né? Subir a montanha se sobe sozinho, infelizmente. Onde estão aqueles que nós amamos, né? Como já dissemos? Onde estarão pai, mãe, irmãos? Alguns estarão na planície, longe do reino de Deus, né? Mas outros, quem sabe, não estarão nos buscando, nós que estamos atrasados. Somos nós que estamos atrasados, e não eles. Não nos entristeçamos ou assustemos quanto a essas escolhas. Um dia, ou mais cedo ou mais tarde, faremos essa opção, né? Qual é o título do encontro de hoje?
O título do encontro de hoje, o início, a palestra, o título da palestra é assim: Divulgando o Evangelho, semeando o amor, né? Mas antes de tudo, eu vou relembrar aqui para terminar e em seguida fazer a oração. O Evangelho deve ser semeado e divulgado em primeiro lugar dentro dos nossos corações. Não tem outro lugar para que o Evangelho seja semeado. Não tem outro lugar para que o Evangelho seja divulgado em primeiro lugar dentro dos nossos corações. Tá bom? Nós agradecemos a presença de vocês, meus irmãos queridos, e vamos elevar uma prece a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para que Ele possa, com as suas bênçãos, levar a cada um de nós em nossos lares essa energia profunda de amor a que nós fomos agraciados, com a presença de Jesus em nossos corações, e que essa presença possa nos iluminar e iluminar a todos que aqui estamos. Que essas energias possam iluminar nossas casas, né, nossos ambientes domésticos, e termos uma semana tranquila, voltada à paz, ao equilíbrio, à harmonia interior e à harmonia no lar. Que assim seja. Agradecemos a mentora espiritual irmã Lúcia, que tanto faz por nós diuturnamente. Que as bênçãos do nosso Pai Celestial nos envolvam a todos neste momento. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Lembrando, só para terminar, nós temos 30 segundos para falar que nós estamos no final das nossas obras e nós deixamos aqui um aviso novamente, né, sobre doações, sobre o possível ajuda, se vocês puderem, né, se vocês tiverem disponibilidade de ajudar, nem que seja com uma oração, que seja louvada essa luz da oração que vocês fizerem por nós, tá bom? Que assim seja. Boa tarde, vamos desligar. Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu te entendo, Marcelina, eu te entendo. Muito obrigado.